na fase adulta, prejudicada. E evitar, né, a possibilidade que traga outras comorbidades, outras doenças para adolescente, para adulto, né? Então que se trate desde criança, para que lá na frente não haja mais complicações. E que ele consiga chegar na adolescência sabendo como conduzir, né, essa situação que ela tem na vida dela. E eu coloquei também vídeos de 2 palestrantes, do Dr. Fernando Fernandes, que ele é psiquiatra e palestrante, e um documentário também bem curtinho. Documentário não, uma parte, né, do documentário do Dr. César de Moraes, que também é psiquiatra, e fala da importância da escola ser ativa com relação às crianças bipolares. E muitas são vistas como a malcriada, problemática, né? Na verdade não é. E também da Daisy. A Daisy ela é portadora da bipolaridade, ela tem bipolaridade, ela é bipolar, e ela resolveu criar um canal para expor a situação, a sua vida, seus altos e baixos, falar sobre a doença, sobre o distúrbio, para poder ajudar outras pessoas. O nome dela é Daisy, do canal Jornada Bipolar. Eu vou colocar uns links na descrição desse vídeo para vocês terem acesso, para vocês poderem entrar, conhecer o canal deles, que é bem legal, tá bom? Vamos lá? Tomara que vocês gostem. Curtam, tá? Por favor, podem fazer pergunta. Obrigada. O transtorno bipolar é uma doença muito complexa e pode acometer qualquer pessoa em qualquer idade, inclusive na infância ou na adolescência. Fique atento, esse é o assunto desse vídeo. Olá a todos, meu nome é Fernando Fernandes, eu sou médico, psiquiatra e palestrante em São Paulo. E nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês uma breve palestra que foi proferida no encontro educacional da ABRATA, Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos. Nessa palestra eu discuto as particularidades do transtorno bipolar na infância e na adolescência. Transtorno bipolar é uma doença muito subdiagnosticada, ou seja, muitas pessoas que têm o transtorno não sabem que têm o transtorno, não têm o diagnóstico adequado. E isso acontece sobremaneira na infância e na adolescência. Olha, antes de tudo, se você gosta dos assuntos aqui do canal, não deixe de se inscrever e clicar no sino para ser avisado sempre que surgir um novo vídeo. Deixe o seu like também, que isso é importante para a divulgação do canal. Siga também no Instagram, @psiquiatra Fernando Fernandes, e a página do Facebook, Psiquiatra Fernando Fernandes. Muito obrigado e uma ótima palestra para você. Agora eu vou falar um pouco mais para vocês sobre o transtorno bipolar. Então, tudo que eu falei foi de depressão ou foi algum comentário genérico sobre transtornos do humor. Agora eu vou falar um pouco mais sobre transtorno bipolar com vocês. Transtorno bipolar, eu acredito que oferece mais dificuldades ainda. Pelos motivos que eu já comentei. A criança não vai relatar os sintomas. Ela não vai relatar, a gente vai ter que observar e inferir. E lógico, numa conversa com a criança, a gente pode extrair algo dela que não vai vir espontaneamente. Isso leva a um atraso no diagnóstico muito grande. Uma coisa que portadores de transtornos afetivos que se informam sabem é que o atraso no diagnóstico do transtorno bipolar é de 10 anos em média. Se o transtorno bipolar começa na criança, esse atraso é maior ainda. Imagine uma pessoa sofrendo por 10 anos ou mais, no caso da criança, com a doença sem ter um tratamento adequado, muitas vezes sem saber que está doente. Então o atraso é muito grande na depressão na infância e no transtorno bipolar mais ainda. Quais são os sintomas que a gente pode observar então na infância quando ela está deprimida? Apatia, desinteresse e tristeza. A criança não relata.
Ou muitas vezes relata por imitar um adulto que está falando que está triste e tal, mas ela não tem esse discernimento adequado para diferenciar um sentimento de desagrado, um sentimento de aborrecimento, um sentimento de tristeza, de irritação. Até adultos, muitas vezes, que não têm esse autoconhecimento, conseguem discernir, quanto mais uma criança. Então você observa. Uma apatia, você percebe que ela não tem interesse mais nas coisas. Apatia, desinteresse. Alterações do sono são menos frequentes na criança, mas alterações na alimentação podem acontecer. Lógico, né? Se toda criança que não quer comer verdura tiver problema de depressão, não é isso que eu estou falando, né? Agora, uma criança que perde o apetite, não quer comer, começa a perder peso, vamos ter cuidado com isso, né? Agora, já mais específicos do transtorno bipolar, alterações muito rápidas de humor. A criança, ela tende a apresentar alterações mais rápidas do humor que o adulto. De manhã está triste, por exemplo, fica feliz à tarde, à noite está triste e irritada de novo. Aí você percebe, pode ser um dia ruim, um dia que ela está mais agitada, um dia diferente na vida dela. Mas no outro dia acontece a mesma coisa e no outro dia acontece a mesma coisa. Então essas alterações bruscas e rápidas, a gente precisa atentar para isso. Isso já pode ser o quê? Uma forma de manifestação do transtorno bipolar na infância. Que na infância as fases não são tão definidas como no adulto. Então guarde isso. Se as fases são bem definidas na criança, a gente está diante de um transtorno bipolar muito clássico e muito grave. Em geral, a criança, ela mistura os sintomas, aquele quadro chamado quadro misto, quando mistura os sintomas da depressão com os sintomas da mania. Eu queria destacar uma coisa com vocês aqui. É normal, no desenvolvimento, no final da infância e na adolescência, o desafio aos limites. Isso é uma coisa normal. E tem que ser assim. Tem um psicólogo americano chamado Jordan Peterson, que ele tem como uma das regras de ouro, é assim: deixe as crianças em paz andando de skate. O quê? Ele fala que, ele usa essa imagem assim, né, em forma de brincadeira, mas é uma brincadeira séria, que ele fala assim, é normal da criança e do adolescente desafiar os limites. Isso faz parte do desenvolvimento da autonomia e da independência dela, esse desafio dos limites. Só que se isso está muito exagerado a ponto de cometer transgressões, aí é a hora da gente observar que tem algo aí que precisa ser mexido, tem algo aí que precisa ser contido. O exagero nisso, gente, vai podar o desenvolvimento da autonomia da criança. Esse desafio, essa iniciativa da criança em desafiar os próprios limites, coisa que se exacerba na adolescência, é normal. É absolutamente normal. Por isso que ele brinca, né? Deixa a criança andar de skate em paz. Porque ela vai começar com uma manobra pequena, depois vai com uma manobra mais arrojada, depois ele vai querer ir numa rampa, né? Agora, se esse tipo de desafio à realidade se transforma em transgressão, gente, aí a gente pode estar diante de uma alteração aí, comportamental, ou se isso ocorrer em fases, de uma fase de humor mesmo, que o jovem pode estar mais excitado. Outra coisa que eu falei para vocês, faz parte do desenvolvimento normal, não se afastar e se isolar da família, mas muitas vezes, né, se desapegar um pouco da família, pelo menos por um tempo, para conviver em outros círculos. Isso é absolutamente saudável. Agora, muitas vezes no adolescente, quando a busca por esses círculos está ligado à transgressão, por exemplo, consumo de drogas, está ligado a atitudes perigosas, ilegais, estamos diante de um problema ou de comportamento e, repito, se isso acontecer em fases, pode estar ligado também a alterações de humor, de busca por uma excitação maior que foge um pouco ao desafio normal que jovens e adolescentes têm que ter. Repara, gente, eu estou trazendo mais para vocês, mais coisas para pensar do que respostas prontas. Porque muito do desenvolvimento da criança e do adolescente pode ser confundido, né, com o transtorno de humor. Onde que a gente tem que se apegar? Primeiro, quando as coisas estão muito exageradas. E segundo, quando as coisas acontecem muito juntas. O diagnóstico dos transtornos de humor, eles são sempre sindrômicos. O que é isso? É sempre um conjunto de sintomas que faz o diagnóstico. Então, atitudes isoladas, sentimentos isolados, comportamentos isolados, eles não fazem diagnóstico. Mas quando as coisas começam a se combinar
e, sobretudo, fogem ao comportamento normal do jovem ou da criança, aí a gente tem a nossa atenção, né? Aí precisamos dar a nossa atenção. E se não fossem todos esses complicadores, tem mais um ainda. É que muitas comorbidades ou diagnósticos diferenciais podem acontecer. Então é muito comum, por exemplo, confundir sintomas do déficit de atenção com o transtorno bipolar. E para piorar, os dois podem acontecer juntos por vezes. Então esses são complicadores. Aí, obviamente, só um profissional experiente para fazer essa diferenciação. Mas aí é uma dificuldade. O que eu falei para vocês, transtornos de conduta podem ter mesmos comportamentos que um episódio maníaco. Eu repeti 2 vezes já isso para vocês e não foi à toa. Muitas vezes um comportamento agressivo, irritado, transgressor, ilegal, violento, pode ser um transtorno de conduta, né? Ou se ele acontecer episodicamente, fugindo ao comportamento normal do jovem, isso pode ser um problema de humor. E ele está tendo essa conduta influenciado por um estado de humor. Então é um diferencial que a gente tem que fazer também, diferenciar uma conduta, um transtorno de conduta, de um episódio do transtorno bipolar. E transtornos ansiosos também podem acontecer, são muito comuns, têm aumentado nos jovens. O sentimento de ansiedade tem aumentado, a presença de transtornos ansiosos tem aumentado, e isso também pode confundir o diagnóstico. Muito bem, lembrando aí que o desempenho acadêmico, gente, é um marcador fundamental. Quebras no desempenho acadêmico, eles podem sinalizar... Aliás, quebras no desempenho acadêmico sempre sinalizam algum problema. Que pode ser um problema comportamental só, uma questão de ajuste, uma questão de perda de foco da criança ou do adolescente, que precisa de uma orientação, ou a pessoa, o jovem, pode estar passando por um transtorno de humor, tá bom? Então estejamos atentos a esse marcador importante. Quanto ao tratamento, 2 são os desafios. Primeiro, a aderência ao tratamento. Em crianças, isso é mais fácil. Porque a criança vai tomar o remédio que você der, né? Pode fazer uma birrinha lá, mas aí você dá um jeito, ela acaba tomando o remédio. Agora, em crianças, onde está o problema? Na continuidade. E aí não é na criança, é nos pais normalmente. Gente, depressão tem um tempo de tratamento para o episódio depressivo. Transtorno bipolar precisa de tratamento contínuo. Então, pais precisam ser conscientizados a realizar o tratamento completo no caso do episódio depressivo ou realizar o tratamento continuamente no caso do transtorno bipolar. Já em adolescentes, o problema são os dois, para iniciar o tratamento e para continuar o tratamento. Porque o adolescente já tem um grau de autonomia maior, já decide mais sobre a própria vida e o tratamento tem que ser em acordo, não dá para ser, por obrigação. E aí vai do relacionamento entre pai e filho. Muitos pais me perguntam assim: doutor, meu filho não quer se tratar, não quer vir ao médico, como que eu faço para abordá-lo? Olha, é muito difícil. Cada pai, cada família, em cada situação tem que encontrar o caminho para ter esse elo, para ter essa via de comunicação, de confiança entre um e outro e com cumplicidade. Uma regra que eu dou muito básica é assim: nunca toque nesse assunto em momentos de conflito. Exemplo: tá vendo? Eu falo que tem que se tratar, olha o que você está fazendo, olha as burradas que você faz, olha o inconsequente que você é. Você está pedindo para ele não se tratar nunca, Falando assim, aí que ele vai falar: agora que eu não vou mesmo. Fala desse jeito comigo, agora que eu não vou mesmo, Então, nunca use os momentos de conflito para tocar nesse assunto. Sempre use os momentos de maior afetuosidade, principalmente quando a pessoa está disposta a pedir ajuda. Muitas vezes ele está sofrendo uma consequência de um ato, ou está sofrendo por causa que é um sentimento depressivo mesmo. E aí você pode falar: olha, eu entendo. Primeiro, sempre valide o sentimento, viu, gente? Sempre valide. Não há coisa pior do que você não ter um sentimento validado quando você precisa de ajuda. Por mais banal que seja. E eu repito, ele pode estar sofrendo uma consequência do erro dele por isso. Está sofrendo por causa de uma consequência de um erro que você avisou. Sabe aquela coisa? Eu avisei. Se você está triste, se um adolescente, uma criança está triste por causa de um erro que cometeu, estudos mostram que falar eu avisei multiplica por 5, 6, sei lá quanto. Tá bom? Brincadeira, não tem estudo nenhum que mostra isso, mas multiplica. Não ajuda em nada falar isso, Então, em primeiro lugar, acolha a pessoa, acolha. Valide o sentimento dela.
Ó, eu sei o que você está passando, é péssimo o que você está passando. Por isso que eu não queria que você fosse por esse caminho. Mas vamos lá, vamos resolver isso. Ajuda a pessoa, valide o sentimento e depois você proponha, olha, por isso que eu tenho te falado, vamos buscar uma ajuda. Vamos buscar uma ajuda, vamos ouvir o que o profissional tem a dizer. Eu estou percebendo que isso está se repetindo. Acho que vamos lá, vai valer muito a pena. Então, olha só, em primeiro lugar, valide o sentimento. Não dê lição de moral quando a pessoa estiver em sofrimento e buscando ajuda, né? Valide o sentimento e aí sim você encontra uma brecha de cumplicidade para fazer uma orientação que você queira fazer. Cada um tem que encontrar o próprio caminho para isso. Às vezes não é fácil, mas essas dicas podem ajudar. É muito difícil, porque nós não temos ainda marcadores biológicos para fazer esse diagnóstico. Então o diagnóstico hoje ele é totalmente por observação de comportamento. Então você tem que observar algumas características comportamentais, mas em particular o humor dessa criança. Você verificar sentimentos de tristeza, de perda de prazer, de desânimo, ou o oposto, sintomas de muita alegria, agitação, ativação, ou mesmo sintomas de explosividade, de irritabilidade. Todos esses são fenômenos ligados a transtornos de humor na infância, mas você requer ali bastante conhecimento de psicopatologia para que a gente possa fechar esse diagnóstico. Evidentemente tem um tempo desses sintomas se manterem ao longo da observação e também tem que gerar impacto. Todos nós mudamos de humor ao longo da vida, ninguém tem humor 100% estável, mas a intensidade, a frequência, o impacto desses sintomas é o que caracteriza os transtornos de humor. Esse é mais um vídeo do canal Jornada Bipolar. Uma das coisas que mais me apavorou no transtorno bipolar foi a alteração da minha cognição. Desde pequenininha eu sempre fui muito estudiosa. A coisa que eu mais gosto de fazer na vida é ler. E quando eu adoeci foi desesperador. Começou com dificuldade de concentração. Eu passei a ter muita dificuldade para me concentrar. Uma coisa que eu fazia rapidamente, eu passei a levar o dobro do tempo para conseguir fazer. Depois eu não conseguia tomar decisão. Na minha rotina de trabalho, eu preciso tomar decisão o tempo todo e eu não conseguia mais fazer isso. Não conseguia decidir. Eu gostava de assistir filme em inglês para treinar meu ouvido e eu já não conseguia. Comecei a assistir filme legendado. Daqui a pouco eu já não conseguia acompanhar mais o filme legendado. Passei a assistir filme dublado. Com o tempo, nem filme dublado eu conseguia assistir. Eu não conseguia acompanhar a história. Eu já não conseguia ler. Eu reconhecia o significado de cada palavra, mas eu não entendia o que estava escrito ali no parágrafo. Foi uma dor muito grande para mim, porque minha principal atividade de lazer era a leitura e eu não conseguia mais ler. Eu passei a ter dificuldade de conversar com as pessoas, eu não entendia direito o que elas falavam e eu esquecia. Uma vez minha psiquiatra queria que eu conversasse com meu psicólogo para a gente ficar atento a determinados gatilhos e eu não conseguia transmitir essa simples informação para ele. Era como se minha cabeça levasse muito tempo para processar as coisas e não conseguisse armazenar as informações. Eu começava a conversar com alguém e na metade da fala eu já não sabia o que ela tinha falado lá no começo. Eu faço crossfit há 4 anos. Eu estou super acostumada com os exercícios. Eu ia para o treino e eu não entendia a explicação do professor. Eu já conhecia os exercícios, mesmo assim eu não entendia o que ele explicava. Era como se ele falasse muito rápido. Muita gente que acompanha o canal já passou ou está passando por essa situação e eu entendo o seu sofrimento, porque para mim também foi muito difícil. Eu vou falar sobre o que pode levar a esse déficit cognitivo e o que a gente pode fazer para melhorar.
A lentificação de pensamento e essa dificuldade de tomada de decisão faz parte do quadro de depressão. E quando a gente fica muito tempo em mania, é como se a gente gastasse os recursos do nosso cérebro. A gente fica muito tempo acelerado, trabalhando acima do normal. Chega uma hora que o cérebro cansa e não dá conta de continuar desempenhando todas as atividades. E o que a gente pode fazer para ajudar esse cérebro cansado? Isso mesmo, descansar. E como a gente ajuda o cérebro a descansar? Eu vou falar o que eu fiz, o que foi bom para mim. Você pode adaptar a sua realidade, ver o que funciona para você. A primeira coisa que eu fiz foi parar de assistir TV, de usar computador e celular. Parei de tentar ler, porque eu só tentava mesmo, né? Eu já não conseguia. Parei de fazer tudo que demandasse muito da minha mente. Passei a ocupar minha mente com atividades manuais. Eu fazia artesanato, ia tomar sol no banquinho da praça. Na minha cidade tem muitas atividades culturais gratuitas. Então, quando tinha, eu ia fazer uma aula de yoga no parque, uma aula de dança. Basicamente é isso, gente. O que eu fiz foi descansar minha mente enquanto dava tempo para ela se recuperar. Os suplementos ajudam muito nessa recuperação. Tem um vídeo no canal só sobre suplementos para a mente. Outra coisa que pode afetar nossa capacidade cognitiva são os medicamentos. Tem gente que não consegue raciocinar tomando topiramato. Eu, por exemplo, se eu tomar topiramato, minha cabeça não funciona. Eu precisei parar de tomar topiramato para melhorar. Eu não estou dizendo que topiramato é ruim e que você não deve tomar. Não é isso. Para mim, não foi bom. Assim como para várias outras pessoas, o topiramato não é legal. Assim como vários outros remédios. Eu estou citando aqui o remédio que mais me prejudicou. Não significa que ele não é bom para você, certo? O outro fator que leva ao comprometimento cognitivo é a lesão cerebral. É o dano na estrutura do cérebro. Quando a gente passa muito tempo em crise sem tratamento, nosso cérebro pode sofrer um dano irreversível. E isso pode levar a um comprometimento cognitivo que não melhora. Por isso é extremamente importante não abandonar o tratamento. Se nesse momento você está com déficit cognitivo, muito provavelmente seu cérebro só precisa de repouso e nutrientes para se recuperar. Isso é o mais importante. A outra questão é checar com seu médico se os remédios que você usa podem causar esses efeitos colaterais. Espero ter ajudado, fiquem tranquilos. Eu já passei por esse comprometimento cognitivo e eu me recuperei. Com as medidas adequadas, você também vai se recuperar. Se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, compartilhe, deixe seu comentário, ele é muito importante para a manutenção do canal. Se você quer que eu faça um vídeo com a sua dúvida, escreve aqui embaixo e coloca a hashtag DaisyResponde. Farei o possível para responder. Um beijo, fiquem em paz. O período escolar é o mais importante na vida do ser humano, desde a fase infantil até a fase adulta. Mas existem situações que ele é afetado, procrastinado, frustrado ou prejudicado por uma situação sobre a qual o indivíduo não tem controle. A criança ou o adolescente bipolar na escola é aquela que não quer participar da aula, não faz as atividades, é rude com os professores e se envolve em conflitos e não mantém bom relacionamento com os colegas. Por isso, é necessário que a escola faça uma investigação desses comportamentos junto com a família, para que haja uma abordagem. Uma aproximação precoce ajudaria essa criança a não perder o ano escolar e evitaria o transtorno no funcionamento social. Infelizmente, muitas famílias não sabem mais como conduzir a situação. E a maioria delas não tem mais a quem recorrer. A escola seria muito importante na vida dessa criança ou adolescente, tanto na vida social quanto na vida profissional. Pois se houver um tratamento correto com profissionais de saúde e terapeutas e, claro, a participação da escola e apoio da família, essa criança não ficará muito atrás das outras,
podendo assim acompanhar seus pares dentro da sala de aula. Estamos numa constante competição no decorrer da nossa vida. Na fase escolar, competimos pelas melhores notas. Para entrarmos na faculdade, precisamos competir para obter uma vaga. E nos concursos públicos, as pessoas competem para ter uma aprovação. Algumas pessoas têm dificuldades na aprendizagem por algum transtorno ou por condições externas que afetam o seu entendimento, prejudicando o seu desenvolvimento cognitivo. Essas pessoas acabam se isolando, se afastando das escolas por desânimo, medo, vergonha e principalmente por preconceito. As mais prejudicadas são aquelas que possuem um distúrbio mental ou neurológico, atrapalhando assim o seu desempenho. Ficam desmotivadas por acharem que não são capazes, mesmo querendo muito, elas preferem desistir. Nesse meu projeto de estágio, estou falando sobre pessoas com transtorno bipolar. E a primeira coisa que devemos fazer para trabalhar com uma pessoa com esse distúrbio é conhecer sobre o tema. É importante passar esse conhecimento, receber esse conhecimento, buscar esse conhecimento. O que é bipolaridade? Como é uma pessoa com bipolaridade? Quais são os seus sintomas? O que pensa e sente uma pessoa bipolar? Quais são as causas da doença e essas dificuldades que ela traz para o indivíduo? Enfim, devemos conhecer a doença, buscar conhecimento, levar conhecimento. Quanto mais pessoas conhecerem esse tema, conhecerem o transtorno bipolar, poderão ser ajudadas e ajudar quem tem a bipolaridade. A psicopedagogia pode ajudar uma criança ou adolescente bipolar a ter conhecimento de si mesmo e aprender a se controlar para que possa ter uma vida adulta saudável. Porque mesmo com algumas dificuldades, ela poderá ser uma ótima profissional. Essa doença não a impede de estudar, desenvolver, aprender e evoluir na vida pessoal e muito menos na vida profissional. Se a criança ou o adolescente tiver todo o apoio, o auxílio necessário juntamente, às vezes, com a medicação, isso não o atrapalhará por completo. Lógico que poderá ter um pouco mais de dificuldade, mas se essa criança ou adolescente tiver uma equipe multidisciplinar com a intervenção correta e adequada para o seu problema e situação, ela irá, assim, conseguir ter uma vida acadêmica como qualquer outra pessoa. Sabendo-se que a aprendizagem está atrelada às áreas da memória, do pensamento, da compreensão, da comunicação, da concentração e da orientação temporal e espacial, para que esta ocorra com eficácia, depende dos aspectos emocionais como autonomia, segurança, autoestima, sociabilidade e estado de humor.